Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal, no YouTube, Dalto Vieira Investe. Para isso, basta você passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima aí da imagem inscreva-se, para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente aí no canal e você poder aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente do canal e, logicamente, ficar antenado em tudo de novo no canal. Aqui na parte superior, se você clicar nesse card que está aparecendo para você, vai abrir uma página contendo procedimentos para que você possa receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão. Isso tudo no seu celular, em tempo real, no seu celular ou no seu desktop, tudo isso em tempo real. Basta seguir aí os procedimentos para que você possa testar gratuitamente esse serviço aí de recomendações, informações relevantes durante o pregão. Olhando aqui o Ibovespa, eu vou falar sobre Ibovespa, vou falar também aqui nessa videoanálise sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, não cheguei a colocar aqui os ativos, mas vou falar sobre Tube 4, sobre Gol 4, Nato 3, BRFS3, Elet 3 e Embri 3, ou seja, ativos importantes do índice Bovespa. Começando aqui pelo Ibov, no pregão de hoje, queda de 1,04%, sinalização de topo descendente no gráfico diário. A tendência segue indefinida no Ibovespa, tendência indefinida no curto prazo, fazendo ali a chance de se ter, gerando uma chance maior de se ter essa correção maior no tempo, que eu já comentei na análise semanal, análise sexta-feira, na última videoanálise, em relação à chance da gente ter essa correção, que faria sentido ter uma correção ou para baixo, que seria uma correção no preço, ou uma correção ou um movimento lateral, que seria uma correção no tempo. Por enquanto, vai apontando para um movimento mais lateral. Se o Ibov resolver fazer algo nesse sentido, aborta totalmente e dá continuidade à sua tendência de alta, retoma a sua tendência de alta de curto prazo e volta a ter movimento de subida ali pelo gráfico semanal. Mas por enquanto não há nenhum sinal nesse sentido, tá? Gerando uma sinalização mais negativa aqui no pregão de hoje. E momento um pouco mais difícil de se achar operações mais interessantes a favor de tendência. Boa parte dos ativos já entram dentro de uma tendência indefinida, ou alguns já têm uma leve tendência de baixa, enfim, num processo de correção da tendência de alta de médio prazo em diversos papéis, que é algo até natural. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato aí sua valiosa audiência aqui no meu canal no YouTube. Gráfico de 60 minutos, no início a gente pode ver pelo gráfico diário um topo descendente. Iniciou um movimento de baixa aqui, ou seja, um topo abaixo do nível ali anterior. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, temos aqui uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tentou subir, já abortou aqui essa subida, está tentando aqui gerar uma subida. Enfim, abriu aqui para baixo, perdeu essa região que a gente pode ver um grande candle de alta ali, que está sendo testado aqui a região na mínima dele como um patamar de suporte. Logicamente, a gente levando em consideração aqui para trás também toda essa região aqui de topos anteriores, funcionando como um patamar de suporte aqui e agora novamente como suporte nesse patamar. Abriu caindo, vai ficar mais para se buscar operação de venda, até mesmo do jeito que está aqui agora, operação de venda mais interessante através de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, abaixo de 97.285 pontos. Topo descendente ou até mesmo pivô de baixo, porque aumentaria a probabilidade, se abrir caindo, vai aumentar a probabilidade de buscar uma próxima região de suporte. Tem uma região aqui intermediária, essa região aqui intermediária ali em torno de 96.500 pontos. Abaixo disso, próximo suporte 96.075 e essa mínima desse fundo anterior aqui, essa mínima aqui embaixo, 95.735 pontos. São os suportes mais próximos que eu vejo aqui para o índice futuro. Para operação na ponta compradora de day trade, o ideal seria a gente ver, observe aqui para trás, seria a gente ver o índice acima dessa região aqui, ó, que testou hoje e voltou para baixo. Ou seja, para cima ali de uma região em torno de 97.715. Esse fechamento foi 720. Abriu subindo, veio aqui para cima, passou a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região de 720, 715. Fica mais para a operação na ponta compradora. Resistência imediata, além dessa que eu acabei de mencionar, de 720, 715, o próximo nível já seria na faixa dos 98 mil pontos, de 97.935 a 98.005. E depois disso, um gap de baixa, que foi o gap do pregão de hoje de baixa, na faixa dos 98.270 pontos.
Partindo para o dólar, no dia de hoje a gente teve dólar apresentando alta de 0,89%. Já fechou aqui o dólar, lembrando, nós saímos do horário de verão, mas a bolsa continua com o mesmo horário, ou seja, Bovespa, as ações, mercado à vista fechando às 18 horas e futuros, mini índice fechando às 18h10 e dólar 18h15. A gente volta para o horário antigo de Bovespa fechar às 17 horas, mercado à vista fechar às 17 horas e os futuros, tanto o índice como o dólar fechar às 18 horas, a partir do dia 11 do próximo mês, 11 de março, quando os Estados Unidos entram aí no horário de verão. Então a bolsa costuma mudar quando os Estados Unidos também muda lá para o horário de verão. A gente sai do horário de verão e os Estados Unidos entram no horário de verão. Aqui nós já saímos do horário de verão, mas a bolsa só sai mesmo do horário de verão quando os Estados Unidos entram no horário de verão. Então aqui no dólar, dia de hoje de alta, G60 veio aqui com movimento para cima, trazendo possibilidade de possível compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, faz movimento para baixo e acaba o pregão gerando fundo ascendente. Então, persistindo dessa forma, fica mais para se buscar operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta, ou seja, abrindo aqui forte para cima, uma das alternativas é se buscar a operação de compra no dólar, jogar aqui no G60. Melhor ainda se acontecer o quê? Se o dólar conseguir gerar ali pivô ou fundo ascendente já acima, abriu subindo e gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dos 3.732 e 3.742, ficaria mais para se buscar a operação de compra, ou seja, a região aqui de antiga resistência, 3.745 a 3.742, passando a funcionar como um patamar de suporte para buscar compra de fundo ascendente no G10 ou no G5, mais interessante. Para a ponta vendedora, o que seria mais relevante é abrir caindo, vem para baixo aqui dessa mínima, ou seja, para baixo da região dos 3.730,5 e passa a gerar topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda, se o dólar vem para baixo forte, que aí seria o próximo nível de suporte do dólar, que é aqui na faixa dos 3.723,50, se vier abrir forte para baixo dessa região, proporcionar topo descendente, também possibilitaria trabalhar na venda. Mas enfim, abaixo dos 730, topo descendente ou pivô de baixa, mais interessante para a venda de day trade. Petrobras no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,3%. Essa ação basicamente fechou próximo do valor da nossa saída. Então essa ação gerou a nossa saída no pregão de hoje, perdeu a mínima do pregão anterior. Eu aguardei aqui um repique de alta dentro da primeira hora de pregão para encerrar essa posição e inclusive comentando isso dentro do canal DV Invest no Telegram, que você pode participar aqui clicando no izinho aqui em cima. Vai ter a opção aí de se inscrever no canal e testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, na Petro, encerramos essa posição e essa operação gerou um ganho de 4,32%, uma operação de compra que a gente tinha aberto, e isso representou um crescimento de 0,88% do capital total nesta operação. É um ativo que, inclusive, eu coloquei na carteira semanal, ou seja, na abertura aqui do pregão de hoje, entrou aí na carteira exponencial, a carteira que eu compartilho semanalmente a atualização dela, desde abril do ano passado, dentro do canal DV Invest no Telegram. Então está aqui a carteira dessa semana, CSMG3, Gol 4, IRBR3, PETR4, PCSA3, SUSB3. Então nesse momento a carteira cai 0,3%, ou seja, iniciou o primeiro pregão da semana caindo 0,3%, IBOV caindo 1,04% e a gente está com a diferença positiva aqui nesse momento de 0,91% em relação ao Ibovespa. Então essa é a carteira da semana. Seguindo aqui, vamos falar então de Vale 3. Só para mencionar em relação a Petro no gráfico de 60 minutos, a alternativa de voltar para a ponta compradora, mas eu ficaria um pouco mais interessado se romper essa máxima aqui, se fosse para buscar alguma compra, avaliar a possibilidade de voltar para a compra nessa ação. Mas enfim, na carteira semanal já estamos dentro dela. Lembrando que além da carteira semanal, existe a carteira mensal, que é atualizada ao final de cada mês, que é chamada carteira perspectiva. E essa semanal é a carteira exponencial. Todas essas carteiras de ações são divulgadas dentro do canal TV Invest no Telegram. Vale 3 no dia de hoje, queda de 1,37%. Me chama a atenção o ativo um pouco mais pelo gráfico 60 minutos. Ela rompeu lá em cima e não evoluiu. Para quem entrou comprando essa superação, gerou stop. De alguma forma gerou stop, isto é, se trabalhou com stop, seja até abaixo dessa mínima aqui,
acionou stop. Mas se esse ativo, por exemplo, amanhã fizer algo aqui nessas condições, ou seja, gerar uma primeira hora de pregão mais relevante para cima, até me animaria, logicamente, avaliando aqui a proximidade dessa zona de resistência, até me animaria para abrir uma compra na ação, um stop para baixo da mínima do dia, da mínima da primeira hora de pregão. Mas enfim, algo para a gente avaliar. Porque nesse momento a ação gerou um sinal de topo descendente. Fechou ali abaixo da média. Se perder a mínima do pregão de hoje, aumentará a probabilidade de se ter um novo movimento para baixo. Aqui era um topo descendente, aqui foi um topo descendente que desencadeou todo o movimento de baixa. Gerou um movimento de subida e novamente um novo topo descendente que pode desencadear um novo movimento de baixa. Vai aumentar a chance de ter esse movimento se perder a mínima do pregão de hoje, R$ 44,90. Por outro lado, gerando aquela sinalização de fundo que eu mencionei no G60, traz a chance de anular essa formação de topo e vir um pouco mais para cima, buscar as resistências aqui na faixa dos R$ 46,60 a R$ 47,44. Seguindo agora para os próximos ativos, Itube 4, Itaú Unibanco, queda de 1,6%, a ação está dentro de um movimento de topo descendente no gráfico diário, entre as médias, região ruim de se operar, pelo menos dentro da minha metodologia. Essa região de suporte anterior continua sendo válida para agora, que é uma região aqui mais por volta dos por volta de R$ 36,69. A mínima aqui desse fundo tem R$ 36,73. Enfim, nessa região, nessa faixa de preço, fica mais para ponto de suporte que bateu aqui e voltou a subir. E o próximo suporte depois disso tem R$ 36,40 e mais abaixo R$ 36,06. Para que essa ação retome a tendência dela de alta, ela precisa voltar para cima desse nível aqui, ó, voltar para cima desse topo anterior, gerar pivô de alta no gráfico diário, para retomar a tendência de alta de curto prazo. A de médio prazo continua sendo uma tendência de alta, mas o ativo basicamente voltou a ficar indefinido. Observe que gerou aqui candle de indefinição, voltou para cima desse candle, para a saída dessa congestão, que seria isso aqui no diário, saiu da congestão, mas logo na semana seguinte já voltou para baixo. E aí, semana passada, candle de indefinição de novo, ou seja, voltou a ficar ali indefinida, que é o que a gente tem no gráfico diário dela nesse momento, um cenário de indefinição de curto prazo no gráfico diário e inclusive entre as médias, mais difícil para as operações de swing trade, que você busca ali entrar a favor de uma determinada tendência e uma expectativa maior ou de cair ou de subir. Depois vamos falar de Gol 4, a ação que me chama a atenção para monitorar no decorrer dessa semana um possível recuo do preço que está aqui, para buscar alguma compra de fundo ascendente no gráfico diário ou até mesmo de pivô de alta, mas interessado em buscar a operação de compra de fundo ascendente nesse papel. Por quê? Porque o papel segue dentro de uma tendência de alta, está lá em cima na tendência. Quanto mais se afastar aqui dessa região dos R$ 29,00, patamar de resistência, mais interessante ficaria para se buscar uma compra em cima de Gol 4 no decorrer dessa semana. Natu 3, ativo que basicamente está com a tendência indefinida, perdeu a mínima do fundo anterior, volta aqui para cima da média, faz um candle de definição no pregão de hoje com queda de 1,24%, me chama um pouco mais a atenção para avaliar a possibilidade de uma compra aqui após alguma sinalização de força no gráfico de 60 minutos. Então, avaliar com bastante calma, porque o semanal também virou uma certa bagunça, que é basicamente uma correção no tempo de todo esse movimento forte de subida na Natura. Para ver direito aqui, olha o gráfico mensal. Foram 4 meses consecutivos de alta. Faz sentido ter algum mês de correção ou até mesmo mais alguns meses de correção, movimentação lateral do preço. Então, ativo que buscaria no máximo trades curtos pelo gráfico ali de 60 minutos. Resistência mais próxima testada no pregão de hoje. Topo ali anterior, funcionando como patamar de referência na faixa dos R$ 47,12. Brasil Foods, BRFS 3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes nessa ação. Então, um papel que está no curto prazo em tendência de baixa, no gráfico semanal, a tendência que estava para cima, basicamente ficou, para mim, um pouco mais indefinida. Mas ela não está em tendência de alta, que topos e fundos ascendentes? Está, dentro desse patamar sim. Mas ela ter voltado para baixo de uma região que ela conseguiu ali romper de 3 topos anteriores, ter voltado para baixo, ela deu um sinal de fraqueza dessa tendência de alta do semanal. E isso faz sentido, porque se a gente olhar para o gráfico mensal, olha a força desse movimento de baixa. Só pegar aqui um pouco de água. Olha a força desse movimento de baixa.
Olha a dificuldade que está para subir aqui a Brasil Foods. Isso já aconteceu aqui anteriormente. Força para baixo é dificuldade para subir da Brasil Foods. E aí depois gera um sinal de topo. Então, por enquanto, o mês de fevereiro vai dando indícios de que essa ação pode confirmar um novo topo descendente a favor da tendência de baixa dela de médio a longo prazo, de longo prazo, principalmente do gráfico mensal, no mês de março. Pode vir aqui a gerar a perda da mínima desse mês e continuar aqui forte para baixo a ação, gerar um novo movimento de baixo pelo gráfico mensal. Enfim, o cenário gráfico de prazo maior nessa ativa ainda é bem complicado na minha avaliação, em termos de pensar em compra de longo prazo que esteja focada em análise técnica, não esteja focada necessariamente em fundamentos da empresa. Então, ativo que eu não vejo muita oportunidade na ponta compradora, daria para buscar a operação de venda se ficar aqui um pouco mais de lado e depois gerar pivô de baixo ou mesmo topo descendente nessa ação. Vamos falar então agora de Elet3, Eletrobras, que no pregão de hoje proporcionou a confirmação de um engolfo de baixa no gráfico diário, um topo descendente aqui na ação. A tendência então que era de alta de curto prazo virou para uma tendência indefinida. Ela monta a tendência de baixa se perder a mínima deste fundo anterior, localizado aqui na faixa dos R$ 34,67. A ação pelo gráfico semanal, aqui do lado, a gente pode ver que está em tendência de alta de médio prazo. Longo prazo também em tendência de alta. Está tudo alinhado para cima, só o curto prazo agora que deu uma desalinhada, ficou mais para a tendência indefinida. E dentro dessa movimentação aqui, por enquanto, é uma correção mais no tempo, que mantém um aspecto positivo para o papel para um prazo maior. Mas nesse momento para swing trade não está muito interessante, a não ser que seja para se buscar uma venda no papel, tentando pegar o quê? A continuidade de um movimento de correção no gráfico semanal, que pode ser começou com uma correção mais no tempo e pode ampliar um pouco mais aqui para baixo. Não exigiria tanto para baixo de uma possível venda aí de swing trade em cima de Elet3. E por último, a Embraer, que fechou o pregão de hoje com queda de 2,28%. A ação vem aqui tentando um movimento de subida que está contra a sua tendência de baixa, topos e fundos descendentes. O último topo mais relevante aqui de baixa da tendência está aqui, não foi superado. Então, para mim, a ação gerou esse candle forte para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter um novo movimento para baixo na Embraer. Então, o cenário gráfico dessa ação ainda mais negativo, apesar do martelinho ali no gráfico semanal na semana passada. A ação não confirmou nessa semana ainda, não superou a máxima na semana passada, ou seja, a chance, o martelinho seria o sinal de reversão de um movimento de baixa para se ter um movimento de alta, mas para ter essa confirmação, um sinal de confirmação que aumenta a probabilidade de se ter esse movimento de subida, de reverter o movimento de baixa para um movimento de alta, é superar os R$ 19,38. Então, por enquanto, basicamente uma sinalização mais negativa que pode trazer o movimento para baixo aqui nessa ação, possibilidade de possível venda aí de swing trade também em Embraer. Então é isso, amigos, muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.